Boa noite, meu nome é Nuno, sou aluno do mestrado em Direito aqui na universidade. E a pergunta que eu queria fazer ao Ciro é que hoje o maior problema que a gente tem, um dos maiores problemas é a dívida pública que escala, já está por volta de 70% do PIB. Como o Ciro, como governador do Ceará, enfrentou um problema parecido com a dívida imobiliária do Estado, gostaria de ouvir dele quais são as medidas que deviam ser tomadas para equacionar esse problema, para além de uma reforma fiscal ampla e de uma auditoria da dívida. Respondo. Lá no Ceará, não sei se é isso que você ouviu falar, eu tinha uma sanidade fiscal única no Brasil. Nós fizemos um trabalho muito forte e tal. Então, o que é que eu percebi? Eu tinha uma perda dos governos anteriores da dívida mobiliária do Estado, essa dívida. E como a dívida estava meio micando, ela tem um mercado secundário que a dívida do Ceará estava com 30%, 40% de deságio. E a gente pagando esse juro maluco brasileiro e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei a corretora do banco na época e mandatei a corretora com dinheiro do caixa do Tesouro para entesourar 100% da dívida mobiliária. E fui fazendo devagarinho, pequenas quantidades, para não perder o deságio. E consegui essa proeza, foi o único caso. Então, tirei a dívida mobiliária do Estado e não esterilizei para um eventual futuro governador que precisasse, como aconteceu, ficou guardado lá. Então, evidentemente, no caso brasileiro, não é possível pensar em fazer 100% como eu fiz lá no Ceará. Mas é necessário fazer. E eu até deixei para as perguntas, porque as pessoas que querem me desqualificar, com a minha ajuda muitas vezes, elas querem falar do meu temperamento e das ideias que eu tenho sobre a dívida. Então é o seguinte, em inglês, tome sim, vamos lá. Em inglês, o que nós precisamos fazer é Asset Liability Management. Então você pode olhar que os grandes bancos, todos eles têm um departamento de Asset Liability Management, o que é absolutamente normal no mercado. Então você tem que fazer um movimento de sinalizar ao mercado sanidade fiscal, aquele conjunto de providências aqui, de um sistema tributário mais progressivo, uma previdência que ainda que adiada para não ter medo da transição, para entrar em vigor gradualmente a futuro. Meu corte, eu proponho 44 anos, mas isso é negociável, eu quero substituir do regime de repartição para o regime de capitalização. Enfim, eu não podia falar tudo que eu ando pensando aqui, mas estes sinais não revertem expectativas da sanidade a futuro, ex tunc, como diria você, um estudante de direito, né, a futuro. Então eu posso começar a precificar ex ante os efeitos desta solução a futuro, eu posso começar a precificar. E em qualquer circunstância, eu sustento comovidamente que a taxa de juros Selic brasileira, que é piso de todas as outras, não é só que ela indexa um terço da dívida, ela é piso para todas as outras, e o número de swap cambial, que é uma molecagem, que a delicadeza dela não explicou, é a seguinte, não é negócio de fiz um negócio, o nome disso é hedge, que você compra e paga um seguro para eventual desvalorização cambial. Swap cambial é uma molecagem muito pior. É assim, o mundo inteiro sabia que o real ia se desvalorizar quando passasse a eleição. O mundo inteiro sabia. Eu, que sou ignorante, que escrevo para a Carta Capital, toda semana tinha lá no meu artigo, botando ou num post-script ou no meio do texto, que ia ter esse problema. E o mercado, são 5, 6, 8 operadores, 13, olhe lá, o mercado também sabia. Aí o mercado disse para o Banco Central, o dólar vai para R$4. O Banco Central diz assim, vai não, vai ficar em 2,30, 2,70. Vai sim. Aí o Banco Central diz, vai não. Aí disse, então vamos apostar? Vamos. Se der 4, eu te pago a diferença. Isto é que é swap cambial. Aí deu 110 bilhões de reais a brincadeira desses calhordas. Né? Infelizmente é isso. Sabe, 110 bilhões de reais foram agora, neste ano de 2015, né, num ano trágico para o país. Agora, a taxa de juros Selic, vou afirmar, para argumentar, que ela estava correta há 6 meses atrás, quando ela foi posta. 8 meses atrás, quando ela foi posta. Não estava. Por quê? Tem um tempinho, eu posso... Economista, ela, a inflação brasileira, ou a ilusão de ótica da inflação que nós temos aí, não é uma inflação de demanda, definitivamente. Porque o que é inflação de demanda? Eu compro o dinheiro que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça. Se eu encarecer o crédito que eu tenho na praça, teoricamente, eu diminuo a demanda agregada e posso comprar só o que eu tenho no bolso. Para isto, eu tenho que dizer que a soma da demanda da minha renda com a soma da demanda do crédito que eu tenho, comprem mais do que a minha capacidade de produzir, gerando o que eles chamam de hiato de produto. Ora, ninguém sabe fora do livro o que é hiato de produto, a não ser eu.
que fui ministro da Fazenda, o real deu 0 de inflação em julho e deu 3% de inflação em agosto. Por quê? Porque, como a inflação era um tributo muito pesado, imediatamente a população acha que aquilo é só para ganhar eleição, vai todo mundo ao mercado. Então nós estamos trabalhando a 3 turnos, com 100% de capacidade instalada, ocupados, e ainda assim haja o desabastecimento e várias coisas. Isto é hiato de produto. Neste momento o Brasil está com 34% da sua capacidade de produção parados. Então nós não temos hiato de produto, não tem inflação de demanda a justificar. Essa inflação de custo. Por quê? Porque a nossa economia é extremamente sensível ao câmbio. Diretamente, porque nós não temos política industrial de comércio exterior, e aí compramos 80% da química fina do nosso remédio do estrangeiro. Se eu comprava 1 quilo de acetil salicílico para fazer melhoral, né? Para fazer melhoral novo, hein? Para fazer uma cibalena, né? Se eu compro uma tonelada a 2,40, eu agora compro a R$ 4 por dólar, mesmo que ela custe $1 só, o preço do remédio vai subir. Se eu compro diesel, porque eu não tenho política de verticalização da produção aqui, o preço do ônibus vai subir. Lá vai 20 centavos, aí vocês vão brigar no meio da rua. O negócio dos 20 centavos, mas vai subir, porque o diesel subiu. Percebe? Ou então vai desfinanciar o setor. Essa é a tragédia. E aí nós temos uma falsa inflação, que na verdade é uma mudança de patamar de preços relativos, once and for all, que eles resolveram enfrentar como se... Isso é mentira. Eles resolveram aumentar o cupom dos bancos, só isso. Certo? Só aumentar o cupom do banco. Imprudentes, porque neste galope o próximo ciclo de crise é uma crise dos bancos. É uma crise dos bancos. Então tem que desarmar a bomba. Mas para argumentar, se 14,25, 6 meses atrás, estava correto para uma inflação que se projetava a 11 a futuro, hoje esta taxa está subindo. Porque a inflação projetada há 12 meses, sobre a qual ela não incide sobre o passado, ela incide sobre o futuro, é próximo de 6. Olha, cavalice, nós estamos derrubando a democracia brasileira, derrubando um presidente da República, aprofundando uma depressão econômica, e o Banco Central ontem se reuniu e manteve a taxa de juros, ou seja, continua subindo a taxa de juros. Tem que desarmar isso. Como? Começa trazendo ela para um patamar. Se reduzir 2 pontos hoje, não acontece nada. Insulta os economistas onde for. Se reduzir 2 pontos a taxa de juros hoje, não os daqui da mesa, qualquer de banco, qualquer um de banco, o economista chama para fazer um debate aqui. Chama para ver. Eles se rendem, eles sabem que não é de demanda, que a inflação não é de demanda. E 14,25, se cair para 12,25, segue sendo consistentemente a maior e não acontece nada. Só que sabe quanto é que isso aqui sinaliza em reversão de expectativas sobre política fiscal? 140 bilhões de reais. Aí você vai achando o caminho, entendeu? Pega 80%, 80 bilhões de reais em 4 anos, vamos pensar que mandato. 80 bilhões de reais em formação cultural. Eu estou apaixonado pelo auditório. Formação cultural. Não é verdade que a Petrobras teve retenção de tarifa. E porém não a mercado. Não a mercado. O petróleo hoje custa $30 o barril que nós estamos vendendo para o estrangeiro. E a Petrobras está autorizada a cobrar do consumidor brasileiro $98 o barril. Está tendo um cupom fora mercado. Essa turma é boa da conversa de gogó de mercado. Se ela tivesse a mercado, ela estaria vendendo barril de petróleo a $30. Mas como ela é politicamente controlada por nós, brasileiros, ela está tendo a faculdade de cobrar do mercado doméstico brasileiro $98 o barril. O que eu estou propondo? Pegar 18 desses dólares, $18 agora, até já passou a hora. Pegar 18 desses $98 e transformar no aumento da CID, que não precisa de Congresso. Tudo num conjunto de reversão de expectativa. Emitir 50 bilhões de reais de títulos conversíveis, debêntures, conversíveis em ação. E capitalizar o plano de investimento da Petrobras. A ideia era reverter expectativas, propus isso tudo por escrito aí, não precisa do Congresso. E pegar 50 dos 380 bilhões de dólares, que a turma do PT pensa que você pode pegar esse dia da reserva e construir ponte aqui, aumentar salário, não pode. Por quê? Porque o dólar veio para o Banco Central, o Banco Central entregou os reais correspondentes a esse dólar, seja para o que ele quer, e guarda esse dólar nas reservas. Se você investir diretamente esse dólar aqui, um dólar vira 2, isso é inflação. Então, mas você pode perfeitamente fazer um fundo de reestruturação de passivos de empresas brasileiras estranguladas mediante um programa de retenção de emprego e de expansão de investimento, caso a caso, via crédito. Risco cambial está esconjurado, o hedge seria por conta deles, e não tem efeito fiscal porque é crédito. Por exemplo, o grupo Gerdau, nosso concorrente aí na CSN, está com passivo estrangulado, seu negócio é bom,
mas o juro brasileiro está estrangulando. Mediante a retomada do processo de investimento do Grupo Gerdau, etc., etc., ele poderia, esse fundo soberano, tomar dinheiro emprestado, o risco cambial dele, e fazer uma reestruturação, trocando juro nacional por juro internacional e prazos brasileiros, à vista, overnight, por prazos internacionais. Isso os chineses tinham interesse em botar um por um, então, enfim, tem muita coisa para fazer, ainda sem o Congresso, para reverter expectativas. Se reverter expectativa, o Brasil vai surpreender o mundo. A gente tinha condição de virar o jogo no segundo semestre desse ano. O problema é catatonia política absoluta. Vamos para a próxima pergunta. Informação cultural. Quando Fernando Henrique tomou posse... Só um minuto. Quando Fernando Henrique tomou posse, a dívida correspondia a 38% do PIB. E ela tinha sido constituída com correspondência, porque a dívida, teoricamente, é para corresponder a algum ativo, teoricamente. Então, nós tínhamos um ativo, que era o Brasil-Brás. Com esse 38% do PIB de dívida, nós fizemos a Petrobras, a Eletrobras, a Siderbras, a Telebrás, a Estradabrás, enfim, tudo Brás. E aí estava em 38%. O senhor Fernando Henrique, nesta brincadeirinha, de brincar de neoliberalismo, não sei o que e tal, em 8 anos trouxe a dívida, isso demorou 500 anos, tá? Em 8 anos desta maluquice, o Fernando Henrique trouxe de 38% para 78% do PIB a dívida, tendo ainda desmobilizado 100 bilhões de dólares nas privatizações, né? E reduzido a taxa de investimento a menor da história desde a Segunda Guerra Mundial. A próxima é Gabriela Perini. Vou só ler a pergunta mesmo, né? Hoje, a mídia influencia muito nas conclusões tiradas pelo povo. E sabemos que a mídia no Brasil é controlada por algumas famílias que defendem seus interesses. Na Itália, existe o Canone, uma espécie de imposto televisivo para apoiar a TV pública. O Mário Covas, ele tentou colocar apenas R$1 de acréscimo na conta de luz para apoiar a TV pública brasileira. Houve movimentos contrários que não permitiram o prosseguimento do projeto. O Gilberto Gil, quando ministro da Cultura do Lula, também tentou criar a TV Brasil, que seria uma TV mais forte até mesmo que a Rede Globo é hoje. O que você, senhor, como um candidato que promete ter uma relação bem direta com a ala majoritária da sociedade, né, que é o povão, pretende projetar e implantar como presidente para restringir esse poder da mídia de interesses privados? Bom, isso é uma das questões mais explosivas do Brasil, porque nós temos, como lhes disse já aqui, um sistema positivo, né, e uma Constituição rígida. Na América do Norte, tem a solução que mais me parece curiosamente similar à necessidade do Brasil, mas aqui fica praticamente, quer dizer, quase impraticável por conta da rigidez da nossa legislação. Mas é a proibição de propriedade cruzada de meios. Então, isso seria o ideal, né? Não sou a favor de regulação de mídia, acho que a grande regulação da mídia é o controle remoto. Essa é a grande regulação da mídia. E no meu programa das outras campanhas, eu propunha a criação de fundos de fomento à criação de meios alternativos de produção artística e de jornalismo. Tem a ideia de financiar cooperativas de produtores culturais, cooperativas de jornalistas, para criar meios. E daquela data para cá, as coisas melhoraram muito para nós por conta da internet, né? Então, acredito que, para não fazer uma promessa mentirosa, é melhor moderar a promessa dizendo isto, né? Eu vou tentar, nem que seja para o futuro, 20 anos, 15 anos, sei lá, na lógica de atenuar os conflitos, proibir a propriedade cruzada de meios. Quem tem revista não pode ter jornal, quem tem jornal não pode ter TV, quem tem TV não pode ter rádio, quem tem rádio não pode ter portal de internet, né? Para o futuro, acho que vou ser derrotado, mas vou propor. Agora, ninguém me derrotará se eu tiver o privilégio de servir ao país na tarefa de financiar milhares, centenas, porque isso eu aprendi também que há no Brasil. Hoje, atenuado pela internet, dramaticamente, mas no passado, eu vi que havia uma mídia regional extraordinária, maravilhosa mesmo. Assim, você chega no Rio Grande do Sul, você tem horas e horas de debate político por dia. Por que tem lá e não tem nos outros? É questão cultural mesmo, né? O Roda Viva aqui, eu era freguês um mês sim, outro também. Desde que eu passei a pensar umas coisas e dizer umas coisas, me esqueceram. Não existe mais por Roda Viva aqui de São Paulo. Mas tudo bem, faz parte. Em compensação, eu também não assisto mais eles. Vocês assistiram o espetáculo deprimente, porém absolutamente importante de se assistir, da entrevista do Roberto Jefferson na TV Cultura? Assistam. É chocante, bota um pinico do lado ali. Eita, que agora eu fui longe.
porque dá vontade de vomitar, mas é uma radiografia, sabe, de um homem amargurado, sem perder o humor, irônico, absolutamente irônico, cínico, como ninguém pode ser, mas ele mostra o bucho exposto da política brasileira de hoje em dia. Sabe, fala assim do Eduardo Cunha, meu bandido predileto. É o único que tem a capacidade de ser bandido na altura do banditismo do Lula. E aí vai falando. Sim, dá vontade de vomitar, mas é preciso que vocês vejam. Como é preciso que todo mundo assista aquela sessão do impeachment na Câmara. É isso. É isso. Não, devagar. Eu compreendo sua indignação, mas é muito delicado para uma corte judicial, e eu nem sou a favor da judicialização da política. Acho que nós assistiremos o Eduardo Cunha preso, mas agora não mais no contexto aonde ele devia ter sido. Depois dele cumprir a obra golpista, isso, exatamente, vai ser preso como aperfeiçoamento da tragédia grega. Não é o caso brasileiro também. Né? Não sei o que esses irresponsáveis farão, mas se você reduzir a taxa de juros, e se você assumir, porque repare bem, esse tripé que a Mariana falou, isso é importante dizer aqui também em complementação, esse tripé, que é como se fosse ciência final, ele não é ciência, ele é um de vários métodos de você administrar a economia. Mas a ilusão aqui é que o despotismo esclarecido brasileiro quer colocar a economia num piloto automático imune, aspas, à política. Qualquer um, a rigor, qualquer um pode ser presidente da República, mas o Banco Central, não. Minha amiga Marina já se rendeu, já prometeu autonomia no Banco Central. E isso é o fim da linha. Então não tem mais solução nenhuma se você fizer isso. Porque deste nível, estou te dizendo, a Dilma está caindo, se Deus quiser ela não vai cair por um milagre, estou esperando acontecer. Está caindo e o Banco Central ontem manteve a taxa de juros mais alta do planeta. No meio de uma depressão econômica, a pior da história moderna do Brasil. Acha pouco isso? Acha pouco esse nível de autonomia? E errada tecnicamente. Volto a dizer, o Instituto chama aqui uma coleção de economistas de qualquer banco para a gente conversar aqui na frente de vocês, para vocês verem como não dá para defender essa coisa. Então, repare bem, qual é o tripé? O tripé é superávit primário. Então, eu, Ciro Gomes, não posso mais ser poeta. Eu fui ministro da Fazenda, fui governador, fui prefeito da capital, que é a 5ª maior cidade brasileira, e o Ceará é o 8º estado brasileiro. E fui ministro da Fazenda, administrei a economia do Brasil. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira. Um dia sequer de déficit. Não, hoje paguei uma conta que não tinha dinheiro, nenhum dia. Portanto, este é um valor importante. Mas não para isto. É um valor importante porque a sanidade fiscal dirá do nível de energia que essa unidade de Estado, essa nação, tem para interferir na infraestrutura, no domínio econômico, uma série de coisas, enfim, de fazer políticas anticíclicas. Então é preciso ter saúde fiscal, a mais sóbria, a mais sadia, se for fazer o plenário, possível. Mas aqui no Brasil, a brincadeira de superávit primário anunciado com força de lei, com um ano de antecedência, é estúpida. Por quê? Porque se eu der manutenção preventiva a 1 quilômetro de estrada, eu faço a estrada funcionar competitivamente com o mundo, eu poupo vidas nos acidentes e eu, enfim, faço a economia. Então eu gasto 8 a 10 mil dólares por ano para manter essa estrada permanentemente em excelente estado. Se eu fizer 5 anos de economia em exercício fiscal ano civil, eu economizo 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu economizo 50 mil dólares em 5 anos. E a estrada mata a gente, impõe um custo de transferência sistêmico 4 vezes mais caro brasileiro em média do que o custo de transferência internacional em matéria de frete rodoviário, mato gente, e no fim eu tenho que fazer 200 mil dólares de gasto para recuperar. Então eu economizei 50 mil para recuperar gastando 200 mil em 5 anos. Tu percebe? Então não é possível você fazer isso na conta de, com respeito, tem que tomar muito cuidado dessa coisa de politicamente incorreto, de novo. Você conta de padeiro, aí lá vamos com a Associação Brasileira dos Padeiros e diz assim, me respeite que eu sou um trabalhador, faço conta todo dia. Entendeu? Você tem que tomar, eu não sou educado assim, entendeu? Eu vou ter que aprender toda hora, mas conta de padeiro, no sentido antigo do que eu aprendi, é a conta simples, 2 mais 2, 4, mais menos 3, 1, e vamos que vamos. Então é preciso rever o conceito de superávit, e em qualquer circunstância, é porque eu não tenho um gráfico, se você fizer um gráfico, você passa um risco aqui, uma curva aqui, e faz assim, vamos plotar, eu já fiz isso, vamos plotar o gasto per capita de saúde no Brasil. Aqui está o padrão,
nessa curva. Aqui está o padrão dos países de renda média, como o Brasil. Isso já é um conceito perigoso, porque aqui nós temos distorções, por exemplo, pior concentração de renda do mundo, aquele primeiro quartil que a professora falava. Aqui você faz estatística, cabeça no forno, pé na geladeira, né, e a temperatura média na barriga tem de 6 graus, entendeu? Por isso que a Globo quase quebra. A Globo quebrou porque fez business plan de vender non-tradable, que é sinal de TV, tomando dinheiro emprestado no câmbio, naquela data. Portanto, ele não manipula, ele se engana, a intoxicação ideológica é mais grave. Né? Então, quando você fizer esse corte aqui, você tem gasto per capita em educação abaixo da média, gasto per capita em saúde abaixo da média, gasto per capita em defesa abaixo da média, e vai fazendo. Onde é que você vai encontrar no Brasil 2 gastos, um próximo da curva, mas já fora, e outro longe da curva, a ponto de não caber nem no gráfico. Esse daqui é Previdência, 70 bilhões de reais, e este fora do quadro, que fura o teto, 580 bilhões de reais de juro. Se você somar o que tem que rolar de principal, que nós não temos dinheiro para fazer, dá 1 trilhão com T de tapioca. E 200 bi. Então, vamos botar em perspectiva, se eu servir ao Brasil, vamos pôr em perspectiva tudo. Tudo mesmo. Não vai ficar uma receita sem ser criticada, não vai ficar uma despesa sem ser criticada. Generosa e aberta e transparentemente. E aí vai ficando evidente, sabe? Se você botar luz, todo mundo vai ver. Onde é que eu vou cortar, cara? Eu vou cortar no Bolsa Família, que gasta 15 bilhões de reais para atender 60 milhões de pessoas, com 3 refeições, cara. Isso é comida. Cortou, o cara passa fome. Cacete! Não é possível. E cortaram agora no orçamento da dona Dilma. E a gente fica ababacado. Não é possível. É isso que está vindo para cima do Brasil. E vai entregar 570 bilhões de reais para meia dúzia de rentistas. 10 mil famílias são destinatário final. Trata-se disso. Se você assistir um tatu em cima de um toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. Isso está aí para atender a quem manda no Brasil.